Agora a gente vai falar do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, porque o Hamas libertou mais 3 reféns israelenses que estavam presos na faixa de Gaza. Essa foi a 4ª troca desde que o acordo foi firmado no mês passado. Sobre essa libertação, nós vamos conversar agora com o porta-voz do Exército de Israel, Rafael Rosensheim, quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. E gostaria de começar te perguntando sobre essa libertação dos reféns, se o acordo realmente está sendo cumprido ou se está tendo entreveros, porque eu vi que ao longo da semana parece que houve um certo entreveiro nessa libertação, né? Bom dia. Bom dia, David. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, nós estamos no meio de um acordo de cessar-fogo, um acordo que foi feito com um grupo terrorista cruel, que é o Hamas. O Hamas já violou algumas vezes o acordo desde que ele foi estabelecido, mas nós conseguimos já trazer de volta alguns reféns que estão já mais de 480 dias nas mãos dos terroristas do Hamas na faixa de Gaza. Nesse momento, 79 israelenses estão nas mãos dos terroristas nos túneis subterrâneos na faixa de Gaza, e nós vamos continuar fazendo o que for necessário para trazer de volta para suas casas todos os reféns que foram sequestrados pelo Hamas. Veja, eu acho que o que ficou muito claro nessas últimas semanas, desde que o acordo de cessar-fogo foi estabelecido, foi a diferença entre a civilização e a barbárie. Enquanto nós exigimos a devolução de nossos bebês, de nossas mulheres, nossos idosos, que foram tirados de suas camas pelos terroristas do Hamas, que foram tirados de uma festa que estavam festejando o feriado judaico. Os terroristas exigem a devolução de criminosos, de assassinos, de terroristas que explodiram ônibus, que explodiram restaurantes, que explodiram uma universidade, que esfaquearam crianças. Enquanto nós recebemos os nossos civis que foram sequestrados pelo Hamas com comoção, um par de olho não ficou seco aqui em Israel recebendo nossos reféns. Os terroristas do Hamas, eles fazem um desfile de humilhação para devolver nossos reféns e recebem os terroristas com gritos de ódio, com fumaça de ódio saindo dos gritos dos terroristas. Enquanto os soldados israelenses arriscam suas vidas para salvar nossos civis, os terroristas do Hamas arriscam as vidas de civis para salvar a vida dos próprios terroristas. Essa é a diferença entre um país democrático, um Estado democrático de direito, que respeita todas as normas internacionais, um grupo terrorista bárbaro que deseja eliminar Israel do mapa. Mas isso tudo não surpreende a mim, eu acho que não surpreende a ninguém quando nós estamos falando de um grupo terrorista tão cruel. O que me surpreende mesmo é saber que no mundo todo, mas acho que talvez principalmente no Brasil, tem tantas pessoas que apoiam esse grupo terrorista tão cruel, com essas barbaridades, com essas crueldades que ele já demonstrou que é capaz de fazer. Agora, Rafael, de acordo com as últimas informações, haverá um encontro nessa próxima terça-feira com Benjamin Netanyahu e Donald Trump para falar justamente sobre essa guerra, sobre esse cessar-fogo. De que forma esse encontro, na sua avaliação, ele vai trazer um benefício para o fim dessa guerra, enfim, para que as coisas comecem a caminhar de uma forma positiva? Nós não gostamos de guerra, nós gostamos de paz. Nós precisamos ver todos os nossos reféns de volta para suas casas. Nós precisamos, para o bem do povo palestino, para o bem da humanidade, nós precisamos ver a faixa de Gaza livre do Hamas. O Hamas não é bom para o povo palestino. O Hamas utiliza o povo palestino como escudos humanos. O Hamas utiliza as casas dos palestinos para esconder seus armamentos. O Hamas utiliza hospitais como centro de comando. O Hamas lança seus foguetes de dentro de escolas. Então, o Hamas é um mal enorme para o povo palestino. Então, nós temos 2 objetivos nessa guerra. Primeiro, é trazer de volta para suas casas todos os reféns que foram sequestrados. E segundo, é desmantelar a capacidade militar terrorista do Hamas para que não volte a cometer um outro 7 de outubro, que esse é o desejo do Hamas, como ele diz até nos últimos dias, que o 7 de outubro de 2023 foi somente o primeiro passo, mas que o objetivo final é continuar fazendo outros ataques, como foi feito no 7 de outubro, para alcançar o objetivo final de eliminar Israel do mapa. Mas nós não vamos deixar isso acontecer. O meu avô foi sobrevivente do Holocausto. Há 80 anos atrás, o meu avô saiu de Auschwitz. Ele me contava as histórias que ele passou.
em Auschwitz, ele sempre me dizia que o maior desafio foi que 80 anos atrás o povo judeu não tinha um exército para defender nosso povo. Hoje nós temos um exército e nós vamos continuar fazendo tudo o que for necessário para que o Hamas não continue sendo uma ameaça ao Estado de Israel. Nós realmente sabemos que está tendo esse encontro, como você citou. Eu sou um militar, o exército israelense atua de acordo com as diretrizes do governo israelense, as decisões do governo israelense vão ser colocadas em práticas pelo exército de Israel. Você citou o Holocausto, inclusive na semana passada, né, teve um evento em alusão a esses 80 anos, mas eu quero incluir na nossa conversa também os nossos comentaristas, começando pelo Diogo da Luz. Bom dia, Major Rafael, boa tarde para o senhor aí. Uma coisa que eu não consigo entender, o Hamas fala frequentemente que os moradores da faixa de Gaza estão sofrendo fome, frio, desconforto, falta de tudo, falta de medicamentos. Aí, de repente, quando eles vêm fazer a entrega dos poucos israelenses que entregaram até agora, eles aparecem com vestimenta impecável, como se tivesse saído da lavanderia naquela hora, com suas tudo brilhando e mostrando muita saúde. Eles estariam explorando ou talvez roubando o seu povo? Como que eles podem estar tão bem fisicamente e o povo tão sofrido como eles dizem? Diogo, você sabe por que o Hamas continua falando essas bobagens? É porque as pessoas acreditam. O dia que o mundo parar de acreditar em terroristas, o Hamas vai parar de falar tanta bobagem, tanta mentira. Veja, o Hamas todos os dias divulga uma nota oficial com a quantidade de pessoas que morreram desde o começo da guerra no 7 de outubro. E é muito bem detalhado. Tem lá a quantidade de mulheres, de crianças, de médicos, de jornalistas. O que não tem nessa lista? Não tem nessa lista terroristas. Ou seja, não existe terroristas que foram eliminados na faixa de Gaza. Todos são civis. E o que mais não tem nessa lista? Não tem mortes naturais. Ou seja, se não tivesse guerra, 1 ano e 3 meses de guerra, não existiria morte natural na faixa de Gaza. Nós sabemos que todos os anos, com guerra ou sem guerra, 6 mil pessoas morrem na faixa de Gaza por mortes naturais. Pessoas idosas, pessoas enfermas, morrem de morte natural. Mas o Hamas inclui todas essas pessoas como se morrem por ataques israelenses. O Hamas coloca mulheres que são homens que são eliminados pelo exército israelense. O Hamas divulga como se fossem mulheres. Adultos, o Hamas divulga como se fossem crianças. Nós não podemos acreditar nos números do Hamas. O Hamas utiliza da mentira como arma de guerra. Desde o começo dessa guerra, nós já levamos para a faixa de Gaza mais de 1,2 milhão de toneladas de suprimentos humanitários. Isso é muito mais do que suficiente para toda a população da faixa de Gaza, que são um pouco mais de 2 milhões de habitantes. O grande problema na faixa de Gaza é que o Hamas rouba a ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza. Em vez de deixar os civis receberem ajuda humanitária, o Hamas rouba e vende a preços altíssimos, porque o Hamas não se preocupa com a população da faixa de Gaza. O Hamas utiliza o sofrimento da população da faixa de Gaza como uma estratégia para que as pessoas pressionem Israel a terminar essa guerra o mais rápido possível, com o Hamas continuando no poder na faixa de Gaza. Nós não podemos acreditar nos números e nos dados do Hamas, porque o Hamas não tem nenhum compromisso com a verdade. Major, bom dia. Major, eu tenho 2 perguntas que são mais ou menos na mesma linha. A primeira delas, exatamente com essas imagens da devolução dos reféns israelenses, viu-se que o Hamas não está desmantelado. Portanto, é possível dizer que no futuro essa guerra continua ainda, à medida que o senhor disse que o propósito da guerra é desmantelar por completo o Hamas? E a segunda pergunta, a faixa de Gaza hoje, evidentemente, até pelas imagens que nós vimos, ela está absolutamente destruída no tocante à sua estruturação. Qual será o papel de Israel na reconstrução e na administração da faixa de Gaza daqui para frente? Obrigado, Gisualdo, pelas perguntas. Veja, o que nós estamos vendo nos últimos dias é um teatro feito pelo Hamas. O Hamas ele foi afetado drasticamente. Foram 20 mil terroristas do Hamas que foram eliminados desde o começo da guerra. Quase toda a cadeia de comando do Hamas foi eliminada, inclusive
o arquiteto do 7 de outubro, Yahya Sinwar, o chefe do exército, do chefe da cadeia terrorista do Hamas, também foi eliminado junto com ele. O Hamas está muito enfraquecido. O que nós estamos vendo nos últimos dias é prova que o Hamas está enfraquecido, e por isso o Hamas precisa fazer esse teatro para tentar demonstrar para a sua população e para o mundo que o Hamas continua de pé, que o Hamas continua erguido. Inclusive, nós vemos, é até engraçado, porque nós vemos os terroristas do Hamas vestidos com uniformes limpos, que isso mostra que em 485 dias eles não utilizaram uniforme. Onde estavam os terroristas do Hamas com esses uniformes no último 1 ano e 3 meses de guerra? Enquanto na guerra, nos combates, os terroristas do Hamas utilizam calças da Nike, calças da Adidas, e quando são eliminados, eles entram na estatística do Hamas como se fossem civis. E quando tem cessar-fogo, eles aparecem com os uniformes deles. Quando nós estamos em batalha, os terroristas do Hamas ficam embaixo da terra. E quando nós estamos em cessar-fogo, eles ficam em cima da terra dizendo que estão protegendo os civis. Quando estamos em cessar-fogo, eles se mostram os defensores da população da faixa de Gaza, mas quando estamos em batalha, eles utilizam as casas de civis para lançar foguetes a Israel. Eles utilizam as escolas como centro de comando. Então, nós não podemos acreditar nesses teatros do Hamas. Em relação à sua segunda pergunta, infelizmente, uma grande parte da faixa de Gaza foi destruída. E isso se deve ao fato do Hamas utilizar quase toda a estrutura da faixa de Gaza para o terrorismo. Nos últimos 17 anos que o Hamas controla a faixa de Gaza, o Hamas utilizou $1 bilhão e 300 milhões de dólares para construir seus túneis subterrâneos. O Hamas poderia ter construído hospitais, escolas, mesquitas para a sua população. Mas o Hamas não se preocupa com sua população. O Hamas se preocupa somente com o terrorismo. Então, infelizmente, o exército israelense teve uma necessidade de atuar de uma forma forte, precisa e determinada contra os alvos terroristas na faixa de Gaza, e os alvos terroristas são muitos. Sobre sua pergunta, como vai ser o papel de Israel na reconstrução da faixa de Gaza, não é uma pergunta que um militar pode responder. Nós vamos colocar em prática as decisões do governo israelense, mas quem vai tomar decisões em relação a isso será o governo de Israel. Nós conversamos com o porta-voz do Exército de Israel, Rafael Rosenstein, que agradeço demais aqui a presença no Jornal da Manhã. Obrigado, foi um prazer estar com vocês.